Aleluias. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Também salve os irmãos do internato com a paz do Senhor. Amém? Já agradeço a minha oportunidade de estar aqui nessa noite para estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, Deus é fiel. Quero que os irmãos e as irmãs abram a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Aleluia. Está lendo no livro de Daniel, do capítulo 3, a partir do verso 13. Amém? Aleluia. Daniel 3, versículo 13. Estaremos lendo alguns versículos, amém? É um pouquinho extenso. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis pronto quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vós prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E agora, para finalizar, o versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém? Glória a Deus, aleluias. Eu estou um pouco constipado, hoje eu não acordei muito bem, mas Deus provou de eu estar aqui, amém? Nesta noite. Irmãos e irmãs, podemos ver aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego,
eles estão sendo provados, né? Como aqui acabamos de ler. Naquela época foi criado um decreto que o rei Nabucodonosor fez, né? Que diante ao toque daquelas buzinas da harpa, quando todos escutassem o toque, todos deveriam se encurvar e adorar o rei, adorar o Deus de Nabucodonosor. Amém? E aqueles 3 homens, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se encurvaram, né? Aqueles 3 homens, eles se manteve na posição dele, né? Eles não mudaram a posição dele. A buzina tocava e eles não queriam saber. Eles não iam adorar ao Deus de Nabucodonosor. Eles permaneceram firmes para adorar o único que é digno de louvor, nosso Deus. Amém? Então, só que nisso daí, o inimigo, ele cria situações. Ele criou na vida do Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele também pode e consegue criar na nossa vida situações para fazer que você venha ter medo. Naquele episódio, naquele cenário, o Nabucodonosor ficou irado, né? Então ele pediu para chamar esses 3 jovens. Nabucodonosor pensou que na presença dele, eles iriam mudar de ideia, né? Eles iriam ficar com medo e iriam se prostrar ao Deus de Nabucodonosor. Mas aqueles 3 homens, o que é interessante, eles se manteram firmes. Além deles estar posicionado, eles se manteram firmes. Mesmo o inimigo causando tudo aquilo, causando medo neles, eles manteram-se firmes. Nisso, eles mantendo-se firmes, há uma fidelidade naqueles 3 jovens. Aleluias. Assim também é na minha e na sua vida. Aleluias. Se você está aqui nessa noite, é porque você se posicionou, esteve firme e você é fiel ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fiéis. Na frente do rei Nabucodonosor, eles não tiveram medo algum. Assim como diz aqui, no versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Foi essa resposta que os 3 jovens deram, aleluia, para o rei Nabucodonosor. E eles tinham a certeza que o Senhor iria livrá-los, aleluia. Tem uma fidelidade na vida desses 3 jovens. Tem uma posição e tem uma fidelidade. Eles se posicionaram e não mudaram de ideia. Nabucodonosor pensou que eles iriam ter medo, que eles iriam retornar, voltar atrás com a tua palavra. Mas não, aqueles 3 jovens se manteram firmes. E nisso eles têm uma confiança no Senhor. Aleluia. Porque aqui no versículo 17 mostra que quem pode nos livrar do forno do fogo ardente e da tua mão é Deus. É só Deus que pode livrar. Aleluia. Nessa noite também eu quero dizer para vocês, para não mudar a sua posição. Não importa o que está vindo, o ataque e a guerra que está vindo. Pega o exemplo desses 3 jovens. Se mantenha na posição, se mantenha firme. E não mude, fica na posição que Deus colocou você. Aleluia. Mesmo que o inimigo venha causar alguma circunstância na sua vida, aleluia, não mude. Assim como diz na Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu sei que naquele momento eu creio que o diabo fugiu daqueles 3 homens. Aleluia. Assim também é na sua vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O ataque vai vir, mas não mude sua posição. E nem desista dos seus princípios, porque aqueles 3 jovens, eles não desistiram dos seus princípios, eles tinham os princípios, aleluia, eles eram fiéis e estavam na posição do Senhor, aleluia, glória a Deus. E não é diferente também na nossa vida. Também assim como diz no versículo 20,
que Nabucodonosor ordenou os homens mais fortes que estavam em seu exército. Ele pensou que eram os homens mais fortes do exército dele. Mas não existe ninguém mais forte que Deus. Aleluia! Aqueles homens poderiam ser muito alto e muito forte, mas não era forte. Poderia ser nos olhos de Nabucodonosor, mas não. Aos nossos olhos que somos cristãos, não existe ninguém forte aqui nessa terra. O único que é forte é Deus. Aleluias! Aqueles homens fortes pegaram aqueles 3 jovens e ataram ele, né? Eles simplesmente não pegaram os 3 jovens e foram lá e jogaram na fornalha. Eles ataram. Ataram, o que a gente entende de amarrar? Eles amarraram. Assim como diz no versículo 20, que eu estava dizendo. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno do fogo ardente. O rei, com muita ira, pediu para aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Aleluia. Eu vou te mostrar por que eles não são fortes. Quando aqueles homens que foram pegar os 3 jovens para levar na fornalha, eles mal entraram e o fogo já tomou aqueles homens do exército de Nabucodonosor. O fogo já foi consumindo os corpos deles, já foi queimando eles. E os 3 jovens caíram no forno, eles caíram atados, eles caíram amarrados, do jeito que aqueles homens do exército fizeram com ele e jogaram ele lá dentro. Só que o fogo já foi consumindo aqueles homens do exército de Nabucodonosor. Resumindo, aonde que eles eram fortes, né? Se fosse forte, eles não iam ser queimados, eles não iam estar mortos. Aleluia. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego cai naquele forno, né? Forno de fogo ardente, que foi aquecido 7 vezes mais, assim como Nabucodonosor pediu, no versículo 23, assim diz: e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Aleluia. Aqueles homens que caíram no forno, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu? Nabucodonosor olha e fica espantado, porque vê os 3 homens, né, ali dentro do fogo. Vê eles vivos, andando. Só que eles não vê só 3 homens. Eles vê 4 homens dentro da fornalha. Aleluia! Como que pode? Jogou 3 homens e eles estão vendo 4 homens na fornalha. E este homem era semelhante ao Filho de Deuses. Eles viram que aquele 4º homem era sobrenatural. Aleluia. Esse 4º homem, ele estava junto com aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Glória a Deus. E esse homem que estava lá com esse jovem era o próprio Deus, eu tenho certeza disso absoluta. Era ele que estava lá com os 3 jovens, para livrar os 3 jovens da fornalha. Aleluia. Aquele 4º homem da fornalha, ele estava lá andando com esses 3 jovens, talvez até passeando. Passeando é uma coisa assim muito, muito boa. Quando você diz que você vai passear, hoje eu vou passear, não é uma coisa prazerosa que dá prazer? Como que pode no fogo você estar passeando e não sentir medo? Aleluia. Sabe por que eles não sentiram medo? Porque o próprio Deus, que é o 4º homem da fornalha, estava lá com ele, estava com os 3 jovens. Aleluia. Também quero te dizer nessa noite, às vezes você pode passar por certas situações. Aleluia. Deus permite que você entre na fornalha, mas você pode ter certeza que Ele vai te livrar da fornalha. Aleluia.
Ele pode permitir a doença na sua vida, algum processo na sua vida, alguma confusão, alguma coisa que não está indo bem. Ele permite essa fornalha, mas o Deus, Ele vai te dar o livramento, aleluia. Assim como Ele deu o livramento para aqueles 3 jovens, Ele também nessa noite te dá. Não fique preocupado se você está passando por algum processo, aleluia, porque o Senhor Deus, o próprio Deus está com você. Ele está e Ele vai te dar o livramento, aleluia. Assim como Ele já deu muitos livramentos em tuas vidas, na minha vida, na sua vida, Ele te dará mais uma vez. Glória a Deus. Gente, podemos perceber também, irmãos e irmãs, que eles foram jogados atados. Só que depois que eles caem na fornalha, eles estão ali andando e passeando com o 4º homem da fornalha. Aquelas ataduras já não estão mais amarrado eles. Eles não estão mais. Aquele fogo que eles caíram lá dentro permitiu talvez queimar aquelas ataduras, destruir aquelas ataduras. Mas era um fogo bom, porque não permitiu que eles fossem queimados, porque nenhum fio do cabelo, dano algum aconteceu naqueles 3 jovens, aleluia. Destruiu o que estava prejudicando ele, aquelas ataduras que estavam segurando, amarrado eles, foi destruído. Assim também, Deus te dá livramento. Deus hoje quebra as barreiras, quebra as cadeias, aleluia. Assim como fez nos 3 jovens, queimaram aquelas ataduras para eles andarem e passear com o 4º homem da fornalha. Deus essa noite vai fazer a mesma coisa com você, aleluia, oh glória, aleluia. É um fogo bom, é um fogo que consumiu o que não prestava, o que ia destruir os 3 jovens, aleluia. E nessa noite Deus manda um fogo que vai destruir barreira, vai destruir o que não vale nada, o que não presta, o que está prejudicando na tua vida. Esse fogo vai vir para ser destruído, somente isso, aleluia, glória a Deus. Aqueles 3 jovens passeavam com o 4º homem da fornalha. Aleluia, porque quando Deus está conosco, quando Deus está no nosso lado, a gente não tem temor, a gente não teme a nada. Você pode passar pelo fogo, pode passar pelas águas, mas se Deus está aqui do teu lado, você tem aquela confiança, assim como aqueles 3 jovens tiveram a confiança, se posicionaram, tiveram confiança e confiou em Deus. É assim que nós temos, é por isso que você está aqui nessa noite, aleluia, é por isso que nada te deixa parar, nada te deixa tirar da sua posição, aleluia, porque você lembra que o Senhor, o próprio Deus, está contigo do teu lado, aleluia, te livrando. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus poderoso, aquele fogo não causou nada, nenhuma lesão, nem marcas, aleluias. É assim também na nossa vida. Aleluia, Deus vai dar livramentos na nossa vida, na nossa casa. Ele permite às vezes a gente passar por certas situações, de você passar por aquilo, por um processo de você entrar na fornalha. Mas fica tranquilo, aleluia, porque o Senhor Deus está com você e Ele está contigo. Então não perca a confiança no Senhor, porque Ele está do teu lado para te livrar, aleluia. Glória a Deus. Assim também, como diz no versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aleluia. Eu penso assim, que antes de nós sermos felizes, a gente vai passar por provações, por provas e por luta. Foi assim que aconteceu com aqueles 3 jovens. Eles passaram pela fornalha. Mas depois Nabucodonosor reconheceu que o Deus dele é o Deus vivo de livramento. E ele fez os 3 jovens depois prosperar na província. Mas você passa por isso, que é para o Senhor te fazer forte. Aleluia. Porque você lá na frente, você vai ser feliz. Aleluia. Você passa por um processo, por níveis e etapas. Tudo tem nível, tudo tem as etapas para você passar. Para você chegar lá no nível que o Senhor Deus quer.
para que aqueles 3 homens chegassem naquele nível que eles chegaram, eles tiveram que passar por essa situação. Aleluia. Mas você passa por esse processo todo, que é para você criar estrutura. Aleluia. Criar estrutura e raiz. Porque o nível que o Senhor Deus vai te levar é tão grande que é necessário você entrar na fornalha, mas o Senhor vai estar contigo passeando, te cuidando e livrando. Aleluia. A fornalha não vai ser para te matar, nem a minha vida e nem a sua vida. Aleluia. A fornalha vai servir como um nível, como uma etapa, para quando você chegar lá, coisas grandes o Senhor poder te dar. Para o Senhor te dar coisas grandes, você tem que ter estrutura. Aleluia. Então é preciso passar por isso, mas não tema e não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu também quero ler aqui rapidinho no Isaías. Glória a Deus. 43, 2, que diz assim: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. As chamas não arderam nele, o Senhor estava lá com ele. E se nós também passar pelas mesma situação, né, pelo fogo, pelas águas, as águas não vai te submergir, e o fogo não vai arder em ti, não vai te queimar. Aleluia. Deus está criando uma estrutura em você. Ele está criando a raiz, que a sua raiz vai crescer para chegar lá onde o Senhor quer que você chegue. E mesmo você passando por todo esse processo, você não vai morrer. E você também não desista. Continue na sua posição. Não pare. Às vezes pode ser que você fique chateado por alguma coisa. Que fulano falou isso, que ciclano falou aquilo. Mas não leve isso a sério, sabe por quê? Você tem que ter um foco. Se Deus está te criando estrutura, está te levando de nível, é para você continuar. Não é para você olhar para trás, é para você ficar firme. Se você quer chegar lá onde Deus vai te colocar, você tem que se manter firme. Você tem que se manter posição do Senhor, assim como aqueles 3 jovens fizeram. Eles não temeram e não tiveram medo, mesmo estando na frente de Nabucodonosor. Eles não se intimidaram. O rei pensou que ia intimidá-los, mas eles não se intimidaram. Eles confiaram no Senhor Deus. E o único que a gente podemos se prostrar e adorar é o Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nessa noite, aleluia, que você vai sair firme. Aleluia. Você não vai mudar de posição, porque você vai chegar no nível que o Senhor tem para você. Você vai chegar lá. Aleluia. Não temas, o Senhor está contigo. Não temas, que Ele está contigo na fornalha. Aleluia. Às vezes é preciso, sim, o Senhor nos jogar lá dentro, mas Ele vai estar. Não se esqueça que Ele vai estar com você nesse processo e te livrando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Nessa noite também eu agradeço a minha oportunidade. Até aqui foi o que o Senhor me deu para estar falando no corações de todos aqui. Aleluia. Essa palavra queimou muito forte em meu coração e me fez entender que se aqueles 3 jovens entraram num fogo ardente e Deus não permitiu que não queimasse nada deles, né? Queimaram as ataduras, mas não queimou nada, nem um dedinho, nem um cabelo. Quem somos nós, né? É aí que nós temos que confiar mesmo no Senhor. Se eles passaram por aquela dificuldade, até como Daniel também, que foi, né, teve um livramento na cova dos leões, o Senhor não permitiu que aqueles leões devorassem ele, né? Então, nós temos que confiar mais no Senhor e não desistir e se manter posicionado e firme, adorando ao único que é digno de toda adoração, que é o nosso Senhor Deus. Amém? E eu vou passar agora para o pastor Edivaldo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.